A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Perdão. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho, de 1 a 24, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes desse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Que vocês possam ser muitíssimos abençoados. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar aqui sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que diz assim na oração: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. Que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. Oração de número 4. Oração de número 4, que diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do sangue do poder, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo,
possamos ser libertos desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando essa nossa live para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então, escolha aí o seu número de 1 a 24. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. E lembrando que em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui hoje o rebanho de número ímpar, mas você também que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. Vamos estar aqui meditando no livro de Provérbios, contém 31 capítulos. Livro de Provérbios com 31 capítulos. Vamos aqui no livro de Provérbios, qual o capítulo? Provérbios, capítulo 22, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Provérbios, capítulo 22. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estiver sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Provérbios, capítulo 22, contém 29 versículos, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O prudente prevê um mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 39 do livro de Ezequiel para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Ezequiel, capítulo 39, contém 29 versículos, que diz assim: outras profecias contra Gog. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda a espécie, e os animais do campo, te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, assim saberão que eu sou o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de João, contém 21 capítulos.
Livro de João, que contém 21 capítulos. João, capítulo 3, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. João, capítulo 3, contém 36 versículos, que diz assim, que o João testemunha de Jesus. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim: depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, que contém 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Sai o livro de Números, capítulo 31, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Números, capítulo 31. Vamos aqui, Números, capítulo 31. Contém 16 versículos. Perdão, 16 não. Contém 54 versículos, que diz assim, fala sobre a oferta voluntária dos oficiais, nos versículos 48, 49 e 50. Então chegaram-se a Moisés, os capitães que estavam sobre os militares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, argolas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos contém 28 capítulos. Atos, capítulo 26, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Atos, capítulo 26. Capítulo 26 contém 32 versículos, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém. Todos os judeus a conhecem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, contém 24 capítulos. 2 Samuel, com 24 capítulos.
capítulo 19 do livro de 2 Samuel, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Capítulo 19 contém 43 versículos, que diz assim: Davi volta para Jerusalém, nos versículos 9, 10 e 11. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Abisalão. E Abisalão, a quem ungiu sobre nós, já morreu na peleja. Agora, por que vos calai e não fazei voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciões de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei lendo agora a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é viva, é vida, é espírito e vivifica, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de
Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Abacuque para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos, que fala sobre o protesto do profeta Abacuque, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, com 16 capítulos. Romanos, capítulo 11. Para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Romanos, capítulo 11, contém 36 versículos, que diz assim, exaltação da sabedoria de Deus. Nos versículos 33, 34 e 35, diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 15 do livro de Gênesis para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Gênesis, capítulo 15, contém 21 versículos, que diz assim, que o Senhor Deus faz aliança com Abrão. Nos versículos 17, 18 e 19. Diz assim, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João, que contém um capítulo. 3 João, um capítulo, contém 15 versículos, que fala assim, o apóstolo João elogiando os seus discípulos por permanecerem na verdade. Diz assim, nos versículos 5, 6 e 7.
Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, em que presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Saiu o livro de Jó, com 42 capítulos. Jó, 42 capítulos. Vamos aqui no capítulo de Jó. Capítulo 38 do livro de Jó, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Jó, capítulo 38, contém 41 versículos que fala que o Senhor Deus responde a Jó. Nos versículos 2, 3 e 4. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, tu me ensinarás? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Daniel, capítulo 7, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 7 contém 28 versículos, que fala sobre o reino de Deus. Nos versículos 9, 10 e 11. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua vestes era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar apresentando mais uma das nossas mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 75, que diz assim: as leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 36, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos
com essa mesma hashtag, a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração, mais um sorteio de mais uma oração, para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentaliza aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 2, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de opressão que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores. Sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentalizem aí um número, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. E lembrando que em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Josué com 24 capítulos. Livro de Josué com 24 capítulos. Capítulo 20 do livro de Josué. Capítulo 20 contém 9 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao livro Josué capítulo 20, que diz assim: as cidades de refúgio. Nos versículos 2, 3 e 4. Fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para algumas daquelas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que lhe habite com eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, contém 31 versículos, que diz assim: a adoção na família de Deus. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: mas está debaixo de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo apenas, que contém 13 versículos, que diz assim: como devemos perseverar no amor e na fé. Nos versículos 7, 8 e 9. Porque já muito
muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós, 9 capítulos. Capítulo 9 do livro de Amós. Vamos aqui no livro de Amós. Capítulo 9 contém 15 versículos. Que diz assim, fala sobre a certeza da desolação, nos versículos 1, 2 e 3. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel, estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles, e nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. Se subirem ao céu, dali os farei descer. E se eles se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus, com 28 capítulos. Mateus contém 28 capítulos. Capítulo 21 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 21, contém 46 versículos, que diz assim, fala sobre o secamento da figueira. Nos versículos 20, 21 e 22. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. O Senhor Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim se será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis, 25 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 9 do livro de 2 Reis. Capítulo 9 do livro de 2 Reis contém 37 versículos, que fala assim, o reinado de Jeu em Israel, nos versículos 4, 5 e 6. Foi, pois, o moço, o jovem profeta a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados ali, e disse, capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeu, a qual de todos nós? E disse, a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, derramou o azeite sobre a sua espada, e disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi, rei sobre o meu povo, sobre Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 contém 15 versículos, que fala sobre instruções para o ministério de Tito.
Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Vamos aqui a mais uma oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruído toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos limpe e nos purifique mais e mais. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Não deixem de escolher o número aí de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 7 do livro de Zacarias. Capítulo 7 contém 14 versículos, que fala sobre a causa do cativeiro. Nos versículos 12, 13 e 14. Sim, fizeram em seus corações com pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviará, pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com um vendaval por entre todas as nações, que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém ia ou vinha por ela, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. O livro de Colossenses contém 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses. No capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos. O apóstolo Paulo dando outras instruções. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: para que o manifeste como me convém falar, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 36 do livro de Êxodo. Êxodo 36. Êxodo, capítulo 36, contém 38 versículos, que fala sobre as ofertas do povo, nos versículos 4, 5 e 6. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo
o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas. Jonas, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas fala sobre o chamado e a fuga de Jonas. Nos versículos 2, 3 e 4. Levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 13 versículos, que diz assim: a apresentação de Timóteo. Nos versículos 2, 3 e 4. Enviamos Timóteo, nosso irmão ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vou para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine os livros de Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando mais uma das nossas mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Diz assim na denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77. Das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando e escolhendo um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Se você escolher o número 13, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 22. Se você escolher o número 17, Ezequiel, capítulo 39. Número 15, João, capítulo 3. Se você escolher o número 8, Números, capítulo 31. Se você escolher o número 10, Atos, capítulo 26. Se você escolher o número 9, 2 Samuel, capítulo 19. Se você escolher o 19, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 11. Se você escolher o número 24, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 15. Se você escolher o número 21, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Se você escolher o número 7, Jó, capítulo 38. Se você escolher o número 20, Daniel, capítulo 7. Se você escolher o número 6, Josué, capítulo 20. Se você escolher o número 16, Gálatas, capítulo 4. Número 14, 2 João, capítulo 1. Número 23, Amós, capítulo 9. Número 22, Mateus, capítulo 21. Número 11, 2 Reis, capítulo 9. Número 3, Tito, capítulo 2. Número 12, Zacarias, capítulo 7. Número 5, Colossenses, capítulo 4. Número 1, Êxodo, capítulo 36. Número 2, Jonas, capítulo 1. E número 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para nossos recadinhos finais e nossa diz assim: muita atenção. Nos beneficia a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine o livro de Mateus 16, do 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês nessa live. Gratidão pela presença do o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Muitíssimamente agradecido por cada um de vocês. E se você também chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo conosco e levando a palavra do nosso Senhor Deus, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui, presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Glórias ao nosso Senhor Deus. E no livro de Colossenses, capítulo 2, no versículo 5, está escrito assim: porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos com vocês em carne, mas estamos sempre em espírito e em verdade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.